Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo por mais um bate-papo sobre ciência e exercício aquático. Espero que gostem. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Tudo bem, Ana, Angélica? Tudo bem e você, Jeff? Tudo certo? Tudo certo. Boa noite a todo mundo que está entrando. Quero ver se eu retomo o projeto dos diálogos em fisioterapia aquática, um bate-papo para quem leva e para quem gosta de levar o seu paciente, na verdade, para a água, né? Então, na pandemia, ele nasce na pandemia e aí, depois que a pandemia dá um tempo para a gente voltou aos afazeres, na verdade, normais, né? E aí eu tenho esse privilégio de retomar, junto com a fisioterapeuta Ana Angélica, ela vai se apresentar aqui, e a gente vai tentar fazer um bate-bola com algumas coisas que interessam principalmente para quem gosta da boa ciência e, aliado a isso, quem gosta de exercício aquático, né? O que você acha, Ana? Boa noite, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Boa noite para todos. E eu fiquei muito feliz, né, da gente fazer esse bate-papo, porque é muito legal a gente encontrar pessoas que gostam de produzir ciência em física aquática. Então, acho que a gente é bem raro. O próprio canal, né? O seu próprio canal diz algumas joias raras, pesquisa rara, e é isso. Mas a gente tem que acreditar que ainda existam pessoas que estão afim disso aí, né? Então, é raro, mas eu acho que ainda há um grupinho aí que se interessa muito bem. Mas eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim: por que você acha, qual é a sua concepção sobre poucas pessoas se interessam pela ciência e a fisioterapia aquática ou o exercício aquático em nosso país, em nossos grupos? O que você acredita sobre isso? O que você acredita, por que esse movimento não tão frequente como um curso de final de semana, por exemplo, que as pessoas procuram e não procuram, às vezes, a ciência? Por quê? O que você acha dessa história? Bom, acho que primeiro a questão da ciência, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Não é muito simples e fácil, eu acho, talvez, produzir ciência, sabe? Eu falo que a gente tem que ser muito resiliente, porque você refaz. É lógico que no Brasil também acho que tem outros fatores que contribuem, que é a falta de valorização e tudo mais. Então, quem já se interessa, quem às vezes tem um interesse muito pequenininho, aí se ele não é grande o suficiente, a pessoa acaba, acho que eu vou fazer outras coisas, porque afinal de contas todo mundo precisa de dinheiro para pagar as contas, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante. Então aí fica a meia dúzia de pessoas que gostam muito, e aí a gente faz um sacrifício enorme, né, para ser pesquisador no Brasil. Mas eu acho que tem esse processo, assim, eu acho que tem um perfil, né, de pessoas que são pesquisadores, talvez nós somos muito curiosos e queremos achar explicações para as coisas que acontecem no mundo. Então, eu acho que tem um pouco disso. Agora, do porquê na fisioaquática tem pouca gente, eu não sei se só contar o pesquisa rara, é porque eu trabalho muito com pessoas com doenças raras. Mas aí, quando eu comecei a pensar no nome do meu perfil, né, no Instagram, eu falei, nossa, mas eu trabalho com fisioaquática e ela é uma área meio rara, assim, na fisioterapia. Então, por isso que dentro do da minha área de atuação desde que eu me formei, que é a fisioaquática, e também de pesquisa hoje, né? Então, acho que a fisioterapia aquática, ela acaba sendo meio
tem pouca gente que atua nessa área, né? Eu lembro que quando a gente estava no congresso teve uma discussão sobre isso, porque a minha impressão que eu tenho é que cada vez tem menos gente trabalhando na física aquática. Aí já teve outras pessoas que comentaram assim, não, tem cada vez mais gente. Quando a gente começou lá em 1900 e não sei quanto, não tinha ninguém. Agora olha só, a gente tem uma associação e tudo mais. Mas nos meus 17 anos, a sensação que eu tenho parece que antes era mais fácil achar colegas para a gente indicar os pacientes, sabe? Não sei se tem essa impressão. Eu acho que você está certo, porque pelo primeiro ponto sobre valorização, né? E talvez as instituições de ensino superior que na verdade são as universidades, faculdades privadas ou públicas, elas, de certa maneira, está escrito lá que se faz pesquisa, que se tem pesquisa. Mas no fundo, a gente tinha que pensar assim, como e quanto que as pessoas estão preparadas para divulgar essa característica de ensino, né? Envolver envolver o ensino, mas com a pesquisa. Então eu acho que passa por um lado da formação. As pessoas precisam ser melhores formadas e os professores precisam ser melhores formados. Só que eles precisam também ser melhores remunerados, todos, né? Para que se tenha um feedback aí, que se tenha essa possibilidade, né? Então eu acho que essa valorização passa pela instituição de ensino superior. E a segunda coisa, eu acho que também passa pelo mercado, né? Se você falou, as pessoas precisam se sobreviver. Mas eu penso aí em duas linhas na sobrevivência. A sobrevivência, ela passa como clínico, eu acredito que nós temos que pensar da seguinte maneira. Eu não preciso realizar, mas eu tenho a obrigação de ser consumidor. Eu não preciso realizar. Eu não sou executor. Não sou pago para isso. Ou eu quero fazer na raça, eu quero fazer de alguma maneira. Entendeu? Agora, ser consumidor, eu acho que aí sim, mais de 75%, 80% dos profissionais fisioterapeutas que atuam nessa área que a gente está conversando aqui, deveriam ser um bom consumidor, para ser um melhor crítico e inclusive para incorporar a ciência na sua prática clínica. Eu não preciso fazer. Eu deixo para fazer para esses poucos, raros, que existem, que é uma pena. Porque também a gente tem que entender o contexto. Agora, consumir, não. Eu tenho que ser consumidor, porque eu preciso aplicar isso, inclusive discutir com os meus pares, inclusive discutir com os fisioterapeutas em solo, inclusive discutir com outros profissionais da área da saúde, o que é a ciência praticada dentro do nosso meio. Entendeu? Então, eu acho assim, não dá? É difícil? Tudo bem, é raro a execução, mas ser consumidor, não. E aí o ciclo volta, porque se você pensar, Ana, para ser consumidor, você tem que ser bem treinado. E aonde que você vai buscar um treinamento? Na universidade. Ou na universidade ou com profissionais. E aí, esses 75%, 80% que deveriam ser consumidores, vão buscar aonde, assim mesmo, se eu tenho um curso prático, extensionista, que eu na segunda-feira eu vou aplicar a minha manualidade, por que eu vou atrás de um curso de ciência? Vai demorar muito, porque segunda-feira eu não vou conseguir aplicar. Esse que é o ponto. Entendeu? Com essa mentalidade, é muito difícil. A não ser aquelas poucas pessoas que queiram, de fato, ir galgando passo a passo a parte de formação em ciência. O que você acha dessa minha fala? Acho que isso é super importante. E às vezes eu também fico pensando assim, muitas vezes a ciência é vendida como algo chato.
Uhum. Tem aquele conceito, ai, nossa, que chato, ai, eu não gosto disso, não entendo disso. E Uhum. talvez, eu acho que também a universidade, algumas pessoas que fazem pesquisa, acabam, agora eu acho que também tem o outro nosso lado, né? Porque tudo na vida tem os dois lados. Sim. Em que muita gente que vai fazer a pesquisa, ou quando vai ser um divulgador científico, não vai falar com o público para divulgar a ciência para quem, só fala para quem entende e entende muito. E é aquilo de cada vez ficar mais super, ultra, mega, master, blaster específico, né? Então você só fala para aquele grupinho de pessoas. E aí você não acaba falando para a grande para a população em geral, porque na minha visão não faz sentido a gente fazer pesquisa sem a gente aplicar isso no mundo, né? A pesquisa ela foi feita para isso, era para a gente real. No mundo real, exatamente. Uhum. E aí a gente refletir. Então eu acho que também no nosso lado, e para quem está aqui, que também é pesquisador ou pensa em nessa área, eu acho, e por isso que eu acho que esse bate-papo é tão importante, para a gente refletir em achar formas de fazer essa troca, né, com as pessoas que não são pesquisadores e começar a fazer essa tradução, né, da ciência. Uma coisa que eu acho que a internet trouxe, só para completar, de muito bom, e eu acho que com a pandemia foi o boom, é que começaram a aparecer essas pessoas. Ou eu não sei se é porque eu também comecei a receber nos algoritmos essas pessoas, mas eu acho que, né, por exemplo, um pesquisador que apareceu muito durante a pandemia, por exemplo, foi o Átila. Todo mundo falou dos gráficos do Átila lá no começo da pandemia, entrou em desespero e tal. Lembra? Sabe? Raramente, assim. Ele cresceu muito durante a pandemia. Eu acho que várias pessoas que acabaram virando até, como é que chama? Divulgador digital, influenciador digital, né? E aí era pesquisador, tinha mestrado, doutorado e acabou hoje se dedicando nessa linha para divulgar a ciência. Então, eu acho que isso também é um movimento interessante, né? Eu acho interessante, a gente vai voltar a essa questão de divulgação. Eu queria perguntar para você, até mesmo para você se apresentar mais para as pessoas, quando que você se tocou que você tinha a sementinha da ciência? Foi quando isso? Não, eu preciso procurar um curso de um estrito senso para colocar para fora, para ir fazer me complementar. Quando é que você veio da graduação, veio depois? Conta pra gente. Veio da graduação. Eu fiz iniciação científica, e aí eu acho que plantou a sementinha, mas eu não me formei e fui logo para o mestrado. E eu acho que, no meu ponto de vista, acho que isso foi bacana, porque eu tive muitos anos de experiência clínica. Aí, quando eu trabalhava na BIDIM, que é na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, que apareceu a oportunidade de fazer o mestrado. Na verdade, no meio desses anos aí, eu tentei várias vezes, mas o negócio nunca deu certo. Ou também porque, como eu sempre trabalhei com física aquática, eu falava assim, eu não vou fazer um mestrado, que eu sei que é um processo longo, para pesquisar algo que eu não tenho interesse. Então, eu sabia que o mestrado ia ser em alguma coisa relacionada com física aquática, né? E aí apareceu essa oportunidade que foi muito boa. Então, mas nossa, dizer assim, exatamente onde virou a chave, que esse era o meu caminho, porque, na verdade, quando eu saí da faculdade, eu já tinha interesse em fazer mestrado. Eu acho que naquela época ainda eu não sabia direito o que era, obviamente, mas a semente já estava lá, sabe? E hoje, pensando, eu sempre fui a criança do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? Então era aquilo, nossa, você quer saber o porquê de tudo. Eu lembro de estar na faculdade, e aí, às vezes eu falava assim para as minhas amigas, a gente estudando juntas, né? E aí eu falava assim, mas por que isso acontece? Porque eu precisava entender todo o contexto. Ela, mas você não precisa saber disso.
Uhum. Aí eu falava, não, lógico que eu preciso, porque aí eu vou entender tudo e aí eu vou conseguir ir lembrar, né, Ah. da questão na prova. Então eu acho que, não sei, eu não sei dizer exatamente assim o momento. Então, se você perceber o que você falou, e eu voltar na importância da influência, quando eu falei anteriormente, foi dentro da instituição de ensino superior. Bem ou mal, alguém jogou essa plantinha, alguém te influenciou. A instituição ainda continua sendo um local onde se planta, onde se joga alguma semente ali. Quer seja para a pessoa terminar sua graduação e continuar num estrito senso, ou até começar no lato senso e depois ir para o estrito senso, ou para a pessoa ser uma consumidora, entendeu? Então, assim, da minha parte também foi a mesma coisa. Havia um professor aqui, no último ano comecei a fazer parte dos projetos dele, e no último ano me vi em 3 capitais, né? São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, apresentando o mesmo trabalho com doenças neuromusculares, né? E a parte respiratória, principalmente pelas PINs e pelas PENs. Ou seja, qual é o comportamento do paciente do Cheyenne e Becker quando, num estudo apenas transversal, a gente imaginaria como que era a pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima. Então foi, na verdade, não fui para a área de respiratória, mas foi nesse plantar de semente que nasce algo que nem sabia, nem conhecia. Mas se o professor está convidando, está falando, e tem coisas interessantes, uma perguntinha interessante para responder, por que não, né? Na época que eu fiz a faculdade não tinha TCC, não era obrigatório, nem tinha, não era nem obrigatório, que não era obrigatório, não existia. Né? O TCC na UEL é algo recente, não é uma coisa o curso tem quase 40 anos, o TCC tem 20 anos. Ou seja, por mais de 20 anos, o TCC não era obrigatório. Pelo menos no TCC ele é quer queira, quer não queira, ele é um caminho para você te estimular, né? Então eu acho que isso é uma coisa bem bacana. E óbvio que a vida vai te guiando, né? E aí a gente vai procurando as coisas. Óbvio que não foi de começo, foi na sequência. E aí a gente vai procurando no mestrado e doutorado, meio sem saber o que é, mas te abre, pelo menos quando você está com a mente aberta, te abre caminhos bem interessantes. Mas pode falar. Não, é que quando você começou a comentar, fez esse comentário, aí eu me lembrei, tem essa questão do exemplo, né? A minha professora de iniciação científica, quando a gente estava na iniciação científica, ela estava, eu acho que defendendo o mestrado, e aí depois ela estava indo para o doutorado, porque aí ela foi a minha orientadora também de TCC, e ela era nossa professora na disciplina de física aquática, e então eu acho que é isso mesmo. Ela foi esse exemplo e com certeza foi ela que plantou a semente, a professora Kátia, que hoje ela deve estar, acho que, pelo menos a última vez que eu soube, ela estava na Unimep, lá de Piracicaba. Então, legal. O que você acha do estado atual da arte em fisioterapia, da fisioterapia aquática e as doenças neuromusculares? Como que está o estado atual da arte? A gente ainda precisa caminhar bastante lá. A gente precisa fazer bastante coisa, a gente precisa produzir muito. E eu acho que a gente está entrando num cenário super importante, porque hoje, por exemplo, o AMI, que é a atrofia muscular espinal, começou com as medicações, né? E essas medicações têm mudado o curso natural da doença. Então, antes, né, de pensar, sei lá, 5 anos atrás, porque a medicação foi aprovada em 2016 pelo FDA, então, 6 anos atrás, a gente não pensava em colocar na piscina uma criança com AMI tipo 1. E hoje a gente consegue fazer isso. Então, as medicações trouxeram um novo cenário, novas possibilidades de terapias, e aí a gente entra
nesse cenário, né? Então, eu acho que é ultra urgente a gente produzir, só que a gente tem um desafio muito grande. São doenças raras. Então, aí a gente tem esse desafio já da piscina, enfim, acaba sendo bem complicado, mas eu acho que a gente precisa se unir e avançar, é muito urgente. Porque eu acho que vai, ao longo dos próximos anos, vão chegar outras medicações que vão mudar a vida dessas pessoas. E a gente está falando de pessoas com fraqueza muscular severa. E aí você fala, gente, para onde você vai ver movimento? É na água. Né? Então, criança que precisa criar repertório motor, a gente precisa colocar essas crianças na água o quanto antes, né? Eu acho que a gente precisa se estruturar mesmo, precisa escrever. Quando eu terminei a pós da Unifesp em doenças neuromusculares, aconteceu uma coisa muito legal. Eu fiz uma revisão de escopo em distrofia muscular e depois que a gente publicou o artigo, eu recebi um e-mail de uma físio falando, eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia como atender um paciente na piscina. Então foi muito legal. Porque a gente não está dizendo, a gente está deixando claro que temos muita coisa para escrever, para avançar e tal. Você organizou a literatura para facilitar para as pessoas seguirem um caminho para lá ou para cá, né? Sim, lógico. Sim. Não tenho dúvida. Você sabe que, assim, nos últimos 5 anos, quantos textos de física aquática e doenças neuromusculares no mundo inteiro que foi publicado? Você consegue me ver um valor, assim, um número? 5 anos? Não sei. Olha, posso te dizer de uma revisão que a gente fez que a gente não achou 20. Não achou 20. Não era 5 anos. Tinha desde 1900 e pouco. 90 e pouco. Então tem pouca coisa. Né? Então, é de fato isso, né? A gente seguir linhas que de fato são raras, porque 9 textos, 20, 30 textos nos últimos 20 anos, 30 anos, é algo assim que ou as doenças estão ficando cada vez mais raras, ainda bem, ou não está se estimulando a responder perguntas para essas mesmas pessoas que são raras. Ou uma coisa ou outra. Você não acha? Isso aí, sim, não sei. Eu acho que... Olha, eu, na verdade, também ainda tenho essa dúvida, assim, do que está acontecendo, sabe? Eu acho que tem falta de incentivo. E teve um estudo que mudou bem o percurso, assim, acho que do meu pensamento, porque durante essa revisão de escopo, eu achei um estudo de 2017, de um autor que chama Ring, que eles fizeram um ensaio clínico randomizado, controlado, bem bonitinho, exercícios todos bem descritos e tal, trazem o que alguns outros estudos também já estão falando, que não é fazer fisioaquática versus solo, fisioaquático com solo, e aí eles fazem um outro grupo só de solo, né? Então é juntar o benefício do solo, o benefício da água, e aí, assim, esse estudo era um estudo de viabilidade de 6 meses, na Grã-Bretanha. E aí eles queriam selecionar 40 meninos com distrofia muscular de Duchenne. E eles conseguiram 12. Aí eu falei, bom, se ali é um estudo da Grã-Bretanha e eles pegaram vários centros e conseguiram 12, quem sou eu para conseguir no Brasil, sem nem piscina, onde eu tenho que fazer coleta? Então, aí eu comecei a repensar algumas outras coisas, sabe? Então, acho que é um desafio muito grande mesmo. Uma das coisas que eles colocam no estudo, lá no final, de sugestões, né, futuras, é que, assim, colocar outras doenças neuromusculares. Eu, particularmente, não sei se isso... Porque eu acho que as doenças têm suas particularidades. Então, acho que dá para pôr distrofia,
junto com as outras miopatias, mas agora colocar ela com Duchenne junto com AMI, criança, não acho que vai dar muito certo. Mas eles falam sobre juntar esses outros grupos com outras pessoas com doenças neuromusculares. E uma outra coisa, às vezes as pessoas não podiam participar porque elas estavam participando de outros ensaios clínicos de medicação, que esse é um desafio que a gente tem neste momento. Então eles não podiam começar outras terapias, por exemplo. Uhum. E outra coisa que eles colocavam é a dificuldade de locomoção. Então, como a gente está falando de doenças neuromusculares, são graves e tal, então acaba tendo esse desafio. Aí agora eu não sei, eu saí da ortopedia já faz, assim, não é mais meu foco, né? Não sei se isso você acha que também acontece na esquelética. Acontece, mas como as doenças e as disfunções são mais prevalentes, então a única vantagem é essa prevalência dessas disfunções, desses distúrbios cinético-funcionais, e, consequentemente, há uma possibilidade maior. Mas, assim, uma possibilidade maior de publicações e de literatura disponível. Óbvio que o que eu percebi nesse momento de pandemia foram que os estudos que saíram, houve uma queda na produção mundial, de forma geral, em 2021, e em 2022 a mesma coisa, porque 2022, na verdade, foram os produzidos em 2020 e 2021, no meio da pandemia. Então, quer dizer, tem que tomar um pouco de, né, assim, poxa, o cara executou isso no meio de 2020, 2021, como? Se o mundo estava em lockdown, né? Eu acho que 2023 vai ser menor até. Inclusive vai ser menor a produção. Então hoje houve uma ligeira queda natural na produção, principalmente porque a maior produção hoje que a gente encontra é em músculo esquelético e é em neuro. São as duas áreas, as grandes áreas neurofuncional e músculo esquelética maiores. Mas aí eu fico com duas coisas na minha cabeça, assim, que é o que está sendo produzido em pleno 2022. Eu fico preocupado com o consumidor, como é que o profissional clínico consome isso, porque é muito bonito falar que na minha prática clínica, aplicação na prática clínica, se eu não sou um bom consumidor, se eu não sou um consumidor treinado, não é? Eu tenho que ser um consumidor treinado para falar de prática clínica, tomada de decisão é uma palavra linda. Como que você toma decisão para o teu paciente na segunda-feira se você não é treinado? Se você tem déficit no treinamento ou no entendimento de um texto. Então eu acho assim que isso me preocupa um pouco, em pleno 2022, porque a gente tem que, às vezes é olhado como um ET, só o cara é o ET, porque ele fala de pesquisa e eu não consigo falar com ele, então melhor eliminar essa pessoa, vamos cancelar, melhor, esse termo é cancelar, é melhor, é bacana, mais moderno, né? Vamos cancelar porque ele discute uma linguagem de ET, entendeu? Aqui na Terra, 95% tem que pagar as contas, não fica viajando como ele, né? E aí, eu acho assim, essa leitura e essa interpretação, e as palavras bonitas que as pessoas aprendem na internet hoje, né? E até dentro da instituição, eu vou falar de um texto de um ensaio clínico 2022, músculo esquelético, olha só que bacana. Imagina assim, 84 pacientes alocados em dois grupos, aquática versus solo. Sabe do quê? De uma coisa rara. Sabe o quê? Pós-operatório de lesão de manguito rotador. Assim, uau! Quando é um ensaio clínico aleatório de clínico, sem envolver cirurgia,
Já é uma coisa bacana, assim. Agora, envolver cirurgia, quando envolve cirurgia, entende-se que haverá uma equipe e haverá médico. Porque 84 pessoas não é para qualquer um. E operados pelo mesmo grupo, pela mesma cirurgia, equivalentes dos pacientes, como critério de inclusão, como, por exemplo, lesão do tendão lateral, do supraespinhoso e do infraespinhoso. Só. Não vale SLAP, não vale lesão do subescapular, não vale, que outra coisa que tinha, ombro congelado, bursa ou bursite, não valia. 84, água e solo. Bom, desfechos, dor, função, ADM e o ultrassom com 6 meses. Eu achei legal o ultrassom 6 meses. Todo mundo, os 40 para cada grupo, 40 e pouco para cada grupo, com 6 meses foi lá e foi feito o ultrassom, até mesmo para ver a qualidade do tendão. E aí tem uma classificação para a qualidade do tendão. Bom, 45 dias depois da cirurgia, eles já foram aleatorizados, metade para a água, metade para o solo. A linha de base ficou no pré-cirurgia, na pré-cirurgia, então 45 dias, 3 meses, 6 meses e 24 meses. Pensa numa raridade, numa preciosidade. Sim, bom, o ponto onde o consumidor tem que tocar ali não é só na validade interna, até que está razoável, tem os elementos de um ensaio clínico aleatório. Agora, o ponto ali é, o critério de inclusão tem a ver com o meu paciente? Bom, o paciente brasileiro tem, porque nós temos muito na clínica da ortopedia e da desportiva, pessoas com lesões laterais, lesões de grau 1, grau 2, mais isso, e que vão para a cirurgia de infra e de supra. Daí tá igual, o paciente está batendo, comeu, bate. A técnica cirúrgica, provavelmente. A artroscopia, eu não quero que ele está aqui. Ainda há cirurgia aberta, mas em grande parte de cidades de médio para grande porte, os médicos estão fazendo cirurgia artroscópica. Muito bem. Ao final, ao longo do tempo, não há diferença estatística alguma entre o tempo, entre os dois grupos, ao longo do tempo. E aí ele conclui a seguinte pérola, a seguinte coisa assim. Ele fala, olha, não há diferença entre fazer exercício aquático e fazer exercício de solo. Então, vamos focar onde dá menos trabalho. E é menos custoso. Aonde que é menos custoso? em solo. Lógico, eu preciso de uma maca. Se eu tiver que levar meu paciente para a água, o que eu preciso? Entendeu? O que eu preciso? Eu preciso de... Nossa Senhora! Piscineiro, nananana, ó, e vai. Bom... Tem gente chorando. As colegas estão chorando aqui, ó. Assim, eu acho assim, que assim, ó, algumas coisas que, se eu pudesse falar para ajudar os meus pares, os brasileiros, fisioterapeutas, alunos, acadêmicos, professores, que gostariam de entender o texto científico, é de você ter um senso crítico, no mínimo, parar para pensar e ver a mensagem subliminar que ele está me dizendo. Na verdade, não é só dizer que, como não há diferença, eu vou para o menos custoso, ou eu vou para o menos que dá menos trabalho. Ele está me dizendo o seguinte, que se eu tiver um ambiente aquático, o resultado vai ser igual ao de solo. Para amplitude de movimento, para dor e para função. Porque o tendão, ele não se rompe, o tecido conjuntivo não se deteriora. Olha que coisa bacana. Ele está dizendo, eu não entendi por que os 6, 7 autores foram para essa linha dizer, já que não tem diferença, faz o menos oneroso. Eu seria o contrário. Falei assim, gente,
Ele está dizendo outra coisa. Os dados, a interpretação é o seguinte: se não há diferença, então você pode optar pela água tranquilamente, que o resultado vai ser igual ao do solo. Isso é um ponto. O segundo ponto, eu falaria o seguinte: será que o desenho foi adequado? Por que ele está nessa de solo versus água? E não porque a combinação de solo e água versus o padrão. Qual é o padrão? Solo. Não, porque é solo. Não vou nem defender, é indefensável. Que o padrão, pelo menos se não é padrão científico, é um padrão que a população conhece. Não, eu vou para um ambulatório particular ou público, é lá que eles me atendem. A água é assim, é uma vontade, algo à parte, não é? Algo que você tem o privilégio de ter. Então, a comparação, ela, no meu ponto de vista, eles perderam essa chance de dizer que a combinação das duas coisas é superior a só fazer solo, não é? Então, é algo assim que... Agora, e uma terceira coisa que me chamou a atenção, e me chama a atenção quando eu quero ajudar as pessoas a entenderem o texto aquático, o texto científico que envolve exercício aquático, é pensar assim, ó, bom, o paciente é o mesmo que o meu, ou o mesmo que a gente atende? Segundo, o ambiente é o mesmo que o meu? Essa piscina na Suíça, ela é uma piscina que variava de 1,25 m a 1,40 m. Acho que 1,40 m é um pouco exagerado para a altura dos nossos pacientes. Né? Tem uma altura submáxima, uma altura pseudo-ideal, que é 1,20 m. Então a gente atende gregos e troianos. A gente facilita a vida de muita gente, ou mais de 90% dos nossos pacientes, se não for criança, óbvio, se ela for de 1,20 m até 1,25 m, ou até 1,20 m, 18, 15. 15 já é um pouco mais baixo. Entendeu? Para um adulto brasileiro, um adulto normal. Vamos chamar entre aspas normal. Então, a temperatura, a altura da lâmina e a sequência do exercício. Como é que eu vou ler a sequência do exercício? Ambos, solo e água, fizeram igual. Mas olha só, elevação passiva na água, bacana, porque você fica debaixo da barra e eleva seu braço a 90 graus, ou mais, um pouco mais de 90 graus, e aí você fica com uma elevação passiva, mesma coisa em solo. E exercício de resistência que só começaram a partir do 3º mês. Essa é a descrição pobre que o texto traz em pleno 2022. Espera um pouquinho. A comparação entre grupos me parece equivocada, ou pouco assertiva. A conclusão me parece antagônica, ou foi induzida por alguém. Ó, empatou, vai para o solo. Né? Foi alguma coisa. Aí depois, quando eu vou ver os elementos, piscina, água e sequência de exercício, é uma sequência de exercício que, se só isso, né? Pois quem quiser, me escreve aqui, manda uma mensagem que eu mando para vocês o texto. Né? Da mesma forma que eu acho que a Ana também pode mandar os textos. Mas é isso que eu quero te falar assim. Tem pouco, porque em 2022 diminuiu em relação a 2019, 2018, 2017, óbvio, por questões óbvias. 2020 ainda houve uma grande publicação, mas 21 e 22 foi reduzindo. Né? Então, é esse tipo de ajuda, num tipo de live assim, que eu gostaria de ajudar as pessoas, né? Como você gostaria de ajudar as pessoas. Assim, me ajuda a ler isso aqui, porque eu não consigo, eu tomo decisão como? Entendeu? Eu tomo decisão como? É lindo falar tomar decisão, mas você não me fala como é que você toma decisão, né? O que você acha? Eu queria fazer quando você falou, eu pensei, acho que 2 coisas, que talvez essas conclusões desses estudos
podem nos estar trazendo algumas consequências complicadíssimas. Por quê? Eu acho, primeiro, só para dizer, eu acho que a gente precisa começar a revisar esses desenhos de estudo de física aquática. Sim. Eu acho que a gente precisa olhar isso e começar a olhar de forma muito crítica, sabe? E talvez fazer alguma publicação de falando, minha gente, o caminho não é por aí. Eu acho que talvez puxar uma orelha, assim, sabe, de quem é pesquisador de física aquática. Eu acho que isso é uma coisa importante. Qual é a consequência disso? O consenso de AME, tem um consenso que todo mundo usa, de 2018, lá no suplemento, eles têm milhões de suplementos e tem qual é o grande problema? As pessoas vão usar o consenso como referência, né? E aí eles têm uma linda tabela no final desse suplemento, que quando eu vi a primeira vez, eu lembro que eu estava vendo uma apresentação, eu quase caí da cadeira. Eu fiquei indignada. Por quê? É uma tabela, aí tem AME, a classificação funcional é não sentam, sentam e deambulam. E aí eles colocam várias indicações de intervenção. Usar órtice, você precisa estar bem ventilado, posicionamento, alongamento e tal, milhões de coisas. Para quem não senta, deve ter acho que uns 20 itens. E tem uma setinha ao lado, escrito mais importante e menos importante. Uau. Qual é o último item do menos importante? Água. Levar o paciente para a água. Eu olhei isso, eu juro, eu falei, meu Deus, como assim? É onde as pessoas vão ter oportunidade de se movimentar. A minha questão não é que não é importante. A gente que atende pessoas com AME, tipo 1, né, que não senta, sabe que é importante? Posicionamento, usar órtice, uma cadeira, tecnologia assistiva, tudo isso é fundamental. Mas não vem me dizer que a água é menos importante. E está escrito aonde isso? Quem disse isso? Né? Você que colocou num guideline de AME, você tirou da onde isso? Sabe o que eu acho que aconteceu? Eles não têm nada publicado. A gente tem, se eu não me engano, 3 estudos de AME publicados em física aquática. Um é da Márcia Cunha e da Rita Labronice. Minhas amigas. Aí o outro, que foram as que começaram a abrir a gente fala, né? Abrir o mato, não é? Como é que o pessoal fala? Quando aqui tudo era mato, então foram elas. Então, e aí tem 2 estudos de caso. Então a gente não tem nada. Então eu acho que é por conta disso. E aí o que acontece? Quando é para quem senta, também está lá por último, e para quem deambula já está um pouquinho mais para cima, porque tem o estudo delas. Entendeu? Então eu acho que é por conta disso. Agora, gente, é uma questão de... A gente via na BIDIM, nossos pacientes com Duchenne, a Rô tá por aqui, a Rosane também tá na BIDIM. E aí ela pode também fazer um comentário aí. Aí eu lembro que várias coisas. As mães comentavam que quando os meninos... A nossa piscina, ela quebrava demais, porque era uma piscina muito antiga e tal. Quando os meninos não iam para a piscina, as mães falavam que na transferência eles começavam a ficar rígidos. Eles falavam, eu adoro vir na piscina, porque era onde eles se movimentavam com total liberdade. Então, e aí eu só queria fazer uma observação, assim, que aí eu acho que isso também, nós que somos pesquisadores, precisa mudar nisso, porque comecei a falar, gente, precisa mudar esses estudos de fisiopática, porque a maioria vem naquilo, é muito gostoso, o paciente sente prazer, que delícia brincar na água, a gente já ouve isso no dia a dia na prática clínica, e aí nos estudos, a conclusão do estudo o paciente sente muito prazer e parará. Tá, mas e aí? Né? O que mais que esse ambiente pode nos trazer, né? Então... É legal. O Zé Luiz fez um comentário assim, que bom, sobre o que eu falei, né? Que tem o mesmo resultado. Assim o paciente pode escolher sua preferência.
E foi mais ou menos isso. Eu não falei nessas palavras, mas que bom que a física aquática pode ser escolhida, né? Que pelo menos alguém pode falar assim, não, mas lá você não, você pode ficar não ter uma observância, não pode ter uma vigilância sobre o tendão e sobre todo o tecido conjuntivo na água é de mais difícil. Mas o tecido conjuntivo de ambos, o reparo tendinoso ficou igualzinho com 6 meses. Ou seja, né, essa habilidade do fisioterapeuta que trabalhou nesse estudo, ele era habilidoso, como um cara de sola, né? Então é uma coisa muito, muito, muito bacana. Acho que alguém escreveu alguma coisa aqui, a nossa amiga Cláudia falou assim, nessa era de que só pode trazer para a prática clínica e tem evidência, essas coisas acontecem. O que não tem estudo com evidências acaba sendo excluído dos procedimentos de escolha. Uma pena. E mais, quem é que está excluindo? Tem informação para excluir? Eu vou além disso. Tudo passa pela formação, pelo treinamento. Quem exclui? Tem informação para separar o joio do trigo? Com que base? Base no quê? Não é? Então você tem que ter formação mínima para você tomar essa decisão dentro dos seus pares, dentro de uma associação, dentro de grupos, etc. E tá dentro da própria universidade, né? Então isso é algo que a gente tinha, assim, em pleno 2022, eu não precisava estar lendo aqui com vocês. Eu peguei o primeiro texto de 2022, inclusive, dentro da minha base de dados, dentro dos meus arquivos. Vou fazer isso aqui de ombro, cirurgia de ombro. Em 10, 15 minutos, eu disse, uau, é isso mesmo que você concluiu? É isso mesmo que é o teu desenho? Uau! Né? Eu acho que vai ser bom apresentar para as pessoas e fazer um alerta, né, sobre a importância da vigilância e a importância do treinamento para não ficar repetindo coisas que as pessoas estão trazendo, ou pelo que ele falou, porque tal mídia falou, né? Se não, se for assim, a gente vai ficar meio preocupado. Vai ficar um negócio meio preocupante, né? Fica bem preocupante, bem preocupante. Você acha que tem solução para isso? Sobre treinamento? Acho que sim, sempre tem, né? Eu acho que é importante a gente ter grupos, estudar junto, porque aí quem às vezes, por exemplo, né, às vezes quem tem um pouco mais de facilidade, até mesmo eu acho que é uma coisa importante, né, Jefferson? Cada um é mais, mesmo dentro da pesquisa, o universo é tão gigante, né, que não tem como a gente saber de tudo, né? Cada um sabe alguma coisa. Um manja mais disso, outro mais daquilo, e aí, enfim, vai se ajudando, né? Então, acho que talvez estudos em grupos, a gente pode pensar em uma possibilidade de ter esses grupos que se encontram, e aí vai discutindo, e aí eu acho que vai fazendo esse processo de... Eu acho que isso é uma alternativa, de estudar junto. E estudar junto significa algumas coisas. Está mais fácil, porque nós somos separados fisicamente, geograficamente, então fica bem difícil. Quando a gente se une, parece que também a gente não foca para isso, né? A gente foca num congresso para ouvir passivamente as pessoas e o que ela tem de mensagem para levar para a gente, mas não para a gente fazer interações, né? Então, eu acho assim, boa formação e formação em ciência passa por um treinamento de leitura crítica dos textos. Leitura crítica dos textos. Talvez, como a gente deu um exemplo aqui, eu dei um com cirurgia de ombro, você deu com AME, né? Então, assim, as pessoas precisavam aprender assim, eu vou pegar um texto para ler. Olha para o título te incomoda, te agrada, te incomoda, faz parte do seu métier, não é?
e procurar dentro da leitura do título e da leitura do resumo, assim, que pergunta que esse cara quer responder, que esses autores querem responder. Sempre vai ter uma pergunta. E essa pergunta parece que o fisioterapeuta da água, ele está a fim de responder perguntas de tratamento. Ele não está a fim de responder, muito poucos querem responder perguntas de biomecânica, por exemplo. Poucos querem responder perguntas de prevalência, que nem cabem, de etiologia, muito menos. Porque a própria profissão nos remete ou a tratamento ou a prevenção. Se as perguntas que nos remetem ao que a gente está discutindo aqui, remete a perguntas de tratamento ou prevenção, então você tem poucas opções. Ou é um ensaio clínico aleatório, como um estudo primário, ou é uma revisão sistemática, como estudo secundário, e secundário do secundário seria um guia prático, um guideline. Pois bem, então, qual é a pergunta que esses autores desejam responder? Não é? Essa pergunta faz sentido para você? Porque se você só trabalha com pacientes asmáticos, e você vai querer algo sobre cirurgia de ombro, talvez essa de 2022 não te interesse. Porque você só trabalha com um grupo específico, que é pacientes com DPOC, dentro da água ou fora da água. Para que você vai ler? Não importa, mas se você achar o texto da tua área e for relevante para a tua prática, então continua, vai mais a fundo. E aí, na sequência, a formação e o treino das pessoas deveriam passar por dois momentos: a validade interna e a validade externa. A validade interna é aquilo que está dentro do método, e aí eu já falei para você, o critério de inclusão bate com o que você está pensando, os critérios dos procedimentos batem, as variáveis batem, o desfecho, essa variável, esse desfecho, você consegue medir, porque isso você tem conhecimento. Amplitude de movimento de flexão e de rotação externa, como no caso do estudo, todo mundo sabe fazer, colocar o goniômetro e medir flexão e medir rotação externa. Então, não tem erro, ninguém pode falar, ele usou isocinético, ninguém tem isocinético. Não, ele usou um goniômetro para falar que a amplitude é igual em solo e em água, né? Após 3, 6, 9, 12, 24 meses. Entendeu? Então, os procedimentos da água são os procedimentos. Eu não acho que piscina a 34 graus é comum no Brasil. Não acho. Nós aqui mas temos... mesmo né? Mas foi... o estudo foi na Suíça. Aí você pode entender mesmo que assim... 6 meses do ano na Suíça é neve. Neve não, mas é frio. Não é? É muito frio. São 6 meses de frio, 3 meses ameno e 3 meses de um calor de rachar mamona. Ou seja, 34 graus, eu até entendo. Mas o 34 graus não serve para mim. Quer dizer, serve se eu for praticar todo dia, eu pratico atos. Então 34 é o ideal. Não é? 34 é o ideal. Mas não é a nossa realidade. Não é? 34. Como é que vai fazer pesquisa com 34? Eu não sei. Né? É difícil interpretar isso aí. Que seja no Rio Grande do Sul. Né? Nem no Rio Grande do Sul, que supostamente é o estado mais frio, não é o mais frio hoje. Né? Talvez hoje em Porto Alegre seja mais calor que Londrina e que Santos. Talvez há uma possibilidade muito grande. Né? Então, quer dizer, temperatura, altura da lâmina d'água, sequência dos exercícios, principal. Eu fiquei decepcionado com a sequência desses exercícios. Ele não diz quais exercícios de resistência ele utilizou e ele não diz como que a pessoa... Quer dizer, o que ele disse sobre a elevação dos membros superiores, que tem a foto, inclusive, segurando na barra, bom, isso é fácil. Isso é fácil. Sentar a pessoa, etc. Né? Porque aí é uma decoaptação que o input favorece. Né? E validade externa é aquilo que, se de fato houve uma diferença entre as variáveis, que se possa aplicar no seu dia a dia.
Mas a validade externa, ela é dependente da qualidade da validade interna, porque se tiver errado lá, como é que você vai aplicar? Então, quer dizer, as pessoas precisam ter isso claro na mente, porque se não tiver claro na mente, e o que nós estamos colocando aqui é que a gente está disponível para ajudar isso aí, as pessoas. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. O que você acha? E sim, eu acho que é importante. Eu acho que e a gente aprender a estudar junto, né? Então, acho que a gente podia pensar em, de repente, ter um grupo de estudos. Eu acho que seria bacana. E aí, de repente, também quem está por aqui, se tiver desejo de participar, se a gente achar mais um povo que quer estudar também. A Rô colocou aqui que é uma coisa que eu discuto muito, a temperatura da água. E é uma coisa, acho só, não estou te cortando não, eu só queria ler o que a Rô disse, assim, e eu já retomo o que você falou. Quando você é o dono da chave da máquina, fica fácil. Agora, quando você trabalha em um espaço onde você não é o dono, principalmente, por muito tempo na minha vida eu aluguei para trabalhar de forma particular, eu alugava a academia X e a piscina da academia XYZ. Quem eram os donos da chave? Eram eles. E eles, o foco é a natação. A natação não pode ser 32, 32,5. Eu estou falando 32, não estou falando 34, estou falando 32. E aí vamos trabalhar com 30. É o que temos. Não é legal. Não dá. Mas é o que nós temos. Sim. Então, a discussão que você colocou aqui assim, depende. Se você é o dono, se você não é o dono. Se você é o dono da chave, te facilita. Se você não é o dono, aí fica bem difícil. Aí a Fer está colocando aqui, muitas piscinas são compartilhadas. Sim, né, lógico que são compartilhadas, porque a maioria. Eu ainda tenho o privilégio, e aí eu posso falar, porque o dono lá da chave somos nós, os professores, os 3 professores que atendem na piscina, e só nós, né, a gente não compartilha com ninguém, né? Então, é uma coisa bem interessante. Mas voltando ao que você estava falando, me perdoe. Não, só para continuar, que a Rô falou do paciente, do tipo de atividade. Ah, sim. Da estrutura, uma das coisas que eu vejo, assim, também, quando eu comecei a atender criança com ano tipo 1, a questão do ambiente para eles, que a temperatura corporal, quando sai da piscina, despenca, faz uma diferença, que é uma coisa absurda. Então, eu acho que... E tem isso. E quais piscinas no Brasil que são climatizadas? Que eu acho que a da Suíça provavelmente era, né? A nossa é assim, no dia que tá muito calor, você cozinha. No dia que tá frio, você passa frio. Quem nunca passou frio na piscina, né? Aquele ventinho batendo assim na nuca, e você atendendo, pedindo, fala, meu Deus do céu, socorro. Ó, eu acho que dentro desse nosso bate-papo que a gente pode chegar aqui, só antes da temperatura, mas eu estou falando da temperatura, não em relação a cada paciente, mas eu estou falando da temperatura que os textos científicos que são produzidos trazem para a gente. É isso que eu estou falando. A gente discutir por que naquele texto a validade externa é boa, porque a temperatura dele foi muito parecida com a nossa, e é uma coisa lógica. Não dá para usar 34 graus com esclerose lateral amiotrófica. Todo mundo sabe que não faz sentido. Não faz sentido. Com esclerose múltipla, como é que a gente vai usar 34 graus? Né? Então, é algo assim... Não é nem discutir o paciente agora. Não vamos discutir agora. Assim, vamos pegar um texto, e aí eu estou ajudando a pessoa a ler o texto para tomar decisão. Esse texto foi produzido. E em que temperatura? A temperatura é igual à sua? Porque se ela for diferente, se ela for 28 e você trabalha 34, ou vice-versa, provavelmente não tem
uma generalização. Ou seja, a validade externa, para você, não adianta. Mas talvez para mim, serve, porque minha piscina é 28. Entendeu? Então, isso que é a sacada. Não é, é óbvio que a gente pode discutir isso texto a texto. Não é? A gente pode ver paciente a paciente, disfunção a disfunção. Mas eu estou falando sobre ajudar as pessoas a fazer a leitura, para ver se isso aplica para você. E aí, para a gente ir mais ou menos encerrando, e o Caio já falou, a Simone e a Rosane aqui está falando, é assim, eu proponho que a gente comece, talvez, com não o nome grupo de estudos, mas o Journal Club. Muito comum, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Europa, o Journal Club. Por quê? O Journal Club parece que é só da universidade junto com seus grupos de pesquisa. Né? Quando a gente fala grupo de estudo, parece que vai juntar um grupo de estudo de pesquisa do CNPq, e aí vai ter um lugar lá na USP, na Unifesp, em Harvard, que eles vão... Não é isso. Um Journal Club é aberto e não necessariamente é de uma instituição. Então a gente poderia chamar de Aquatic Journal Club. Journal Club é um nome para falar que pessoas vão se reunir, se debruçar em cima de um texto e discutir. E eu estou indo sobre o conteúdo. Eu estou indo além disso. Eu gostaria de usar essa discussão nesse Journal Club para ajudar na formação das pessoas, né? E aí eu me proponho a fazer o primeiro Brazilian Aquatic Journal Club. E quero ver se você me embarca nessa. A gente escolhendo um texto, a gente podia começar com o ensaio clínico recente, 2022, e pode até ser esse do ombro, ou pode ser um outro, eu posso dar uma olhada num outro, para a gente fazer isso, conduzido por mim e por você, para as pessoas verem que se a gente pegar um texto e você ficaria com uma parte e eu ficaria com a outra parte, para a gente, na verdade, decifrar o conteúdo para as pessoas, para que as pessoas se sintam entendidas, empoderadas, para na próxima ser outras pessoas. E aí a gente vai conduzindo, vai corrigindo. Né? Que a gente pode ir do título da pergunta da validade interna. Uma parte, aí da parte da estatística eu explico, como professor de estatística, e a gente entende a discussão, e a gente finaliza com, bom, isso aqui é aplicado no meu dia a dia, sim ou não? Guias para isso. O que você acha, Ana? Eu acho que seria muito legal, mas eu acho que também, assim, o legal da proposta é que todo mundo que participa do Journal Club Brazilian Aquatic Journal Club seja uma pessoa ativa dentro do processo, né? Porque não é a ideia de dar aula, né? Não é, ai, que legal, vou ter aula com o Jefferson quinta-feira. Não. A ideia é um processo de todo mundo ir construindo. É lógico, quem é mais experiente vai conseguir dar mais palpite, né? Vou te dar a honra, né? Porque eu falo demais e aí... Eu também. E, gente, que eu acho que... E fico feliz, né? Porque da gente poder cada vez mais trazer gente para estudar a ciência, que eu acho que isso é tão importante. E eu acho que a pandemia nos mostrou que, de fato, a gente está precisando estudar bastante sobre ciência. Opa! Beleza? Foi muito legal. Gente, boa noite para quem está por aqui. Boa noite a todos. Obrigado por quem apareceu e por quem já foi. É isso aí. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, boa noite.